da violência policial, a questão da chacina e tal. Dia 7, sexta-feira, semana que vem, pode ser dia 7 de manhã, lá no SIC, lá na Vida Nova. A gente fala assim, o Mário está lá ainda, terminando aqui, a gente encerrando, a gente já combina isso, pode ser? Então, a Kátia, e a gente... Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Como o Juliano disse, o Alderon disse, todo mundo aqui disse, a Defensoria, ela foi formada, né, ela é construída pelos movimentos sociais, pela participação da sociedade civil. Isso é muito importante para a gente. A gente sabe que temos muito ainda para chegar a um bom atendimento, para sermos a defensoria que a nossa sociedade precisa, mas a gente também tem algumas limitações, como o Juliano já disse, né? E a gente precisa da participação de vocês nessa construção. Agradeço muito a presença de vocês. Obrigado, Kátia. Eu queria... Deixa eu dar um recadinho? A gente tem uns encaminhamentos aqui ainda para dar, só para não quebrar aqui o... Não, só para falar do vídeo onde vai estar. Ah, então... No final, não, pode falar já. Isso é importante, até para a comunicação. Transparência aí, né? O vídeo vai estar no Resgate Cambuí, no YouTube, como Defensoria Pública, 29/7/15. Tá? Obrigada. Muito obrigado mesmo, Tereza. Então, só para a gente combinar, pactuar algumas coisas aqui. Primeiro, vamos relembrar o seguinte. Foi dito aqui que o número de defensores não é só em Campinas. O número de defensores é absolutamente irrisório para o estado de São Paulo. Vamos perguntar o seguinte, um governo que demorou o tempo que demorou este governo, nesse caso não mudou o nome do governador, mas né, a galera é mais ou menos a mesma. Eu vou me permitir, como militante, dizer isso aqui. Que demorou para instituir. Alguém acha que vai cair do céu o número de defensores adequado para o estado de São Paulo? Não vai. Não vai. Nesse ponto, é uma coisa importante que é tarefa nossa, ou nós, sociedade civil, chutamos a porta nessa questão, ou não vai acontecer. E nesse ponto, aí, lembrando o que a Magali falou sobre burocratização, a Defensoria sabe muito bem, a Defensoria como instituição sabe que o número de defensores é insuficiente. Mas, e o Alderon está aqui e pode me contestar, não costuma se pronunciar em relação a isso com a força que deveria ter. Porque se eu sou da instituição, sei que o quadro que eu tenho, tem aqui o pessoal do Conselho Tutelar. Quantas vezes a gente não ouviu dizer, tem que ter mais um conselho? E os próprios conselheiros falaram, isso não tira pedaço de ninguém, desde que eu entenda qual é o papel. Então, se alguém não faz, a gente tem que fazer. Agora, fazer de que jeito? Todas as pessoas que estão aqui, à exceção do Alderon e do Darcy, que não moram em Campinas região, do Juliano, da Kátia e do Bruno, eu acho também a Andresa, mais servidores, no dia 21, não têm o direito a ser candidato a delegado, a participar da pré-conferência com o poder de deliberar. Todos nós temos. Agora, vai fazer muita diferença se nós que estamos aqui hoje estivermos lá na Câmara Municipal no dia 21, chamando mais gente e tendo referência a algumas coisas que são centrais, estratégicas. Uma delas é forçar a que essa quinta conferência reafirme a necessidade de que a Defensoria retome um processo mais vigoroso de ampliação do seu quadro. Sem isso, como é que vai ter, por exemplo, descentralização da atuação dos núcleos? Com o quadro atual, não tem como. Ou ainda, aquilo que a gente falava, Cristiano participou do quarto ciclo, aliás, a gente participou de outros ciclos. Tá, se não dá para ter um núcleo em cada lugar, vamos estabelecer uma forma intermediária. O quadro é tão insuficiente que até a forma intermediária está difícil de sair. Então, é bom a gente pensar que se nós não tomarmos isso nas nossas mãos, vai ser muito difícil acontecer. Então, dia 21, tarefa primordial. Quem não tiver outro compromisso muitíssimo importante é estar lá no plenário da Câmara dos Vereadores participando da pré-conferência. E, de preferência, centrado em algumas coisas. Essa questão do quadro, e aí, até
brincando um pouco com o Juliano, que os 9 itens são muito importantes. Mulher, criança, adolescente, infância e juventude, todos são. Se o nono, se a gente não se apropriar do nono, que significa essa questão da instituição e também a maneira como a instituição se relaciona conosco. Eu preferia chegar, depois do 5º ciclo, se eu for ou não for delegado, vou participar de qualquer maneira, fico pensando, seria muito legal se depois do 5º ciclo a gente não recebesse respostas, eventualmente tão negativas como a gente teve sobre essa questão dos conselhos consultivos, que na essência dependem muito mais de uma vontade política de abrir os espaços para dialogar do que uma questão legal. E o Conselho Superior do Ministério Público sabe disso, sabe sim. Agora a gente não tem que ter medo, né? Até porque assim, tem certas instituições no nosso estado, no Brasil, magistratura, Ministério Público, são imperiais. A defensoria não pode ser assim. Tem lugares, né, no Brasil, instituições, que vale aquela regra do pense bem no que vai falar, você sabe com quem está falando. A defensoria não pode ser assim. Mas a nossa presença nesses espaços, nas pré-conferências, em todos os espaços que a gente tenha para dialogar, é fundamental. Então eu queria propor aqui a seguinte pactuação. Primeiro, jogarmos o máximo de energia para essa pré-conferência do dia 21. E como eu falei, e aqui não é nenhum demérito, é que pelo regimento, defensores e servidores não podem ser delegados, porque a conferência é da sociedade civil. Eles vão estar lá junto, participando, e que bom que vão estar. Mas a conferência é nossa, da militância dos movimentos sociais. Então, nós temos que garantir no dia 21 a maior presença possível. Não só de Campinas e região, porque a conferência não é só do município. Na sequência, a gente pactuar entre nós como vai ter a etapa estadual do ciclo no começo de dezembro, e a gente deixasse combinado, tem esse monitoramento, a data que eu não sei como é que vai ficar, porque na verdade a etapa estadual, não sei se é 4 e 5, alguma coisa assim. Mas é o monitoramento das anteriores. Eu acho que a gente tem que tentar construir no próprio dia 21, mas que já fique aqui entre nós uma ideia circulando, que a gente construa o nosso calendário de reuniões. Tanto quem vai ser delegado para estadual, quem vai estar participando no dia 21, quem veio hoje não vai poder ir no dia 21, nós construímos. Enquanto a defensoria não disser que existem os conselhos consultivos, a gente fazer um calendário de reunião. Pode ser final de janeiro, começo de fevereiro, que já passou o período de férias, etc. A gente retomar a vida. Não dá para esperar, não vai cair do céu. Então, que a gente pactuasse aqui, prioridade na mobilização para o dia 21, para ter uma conferência mais representativa e que a gente tenha foco em algumas prioridades, que a gente não pode abrir mão, né? Dizer que a gente precisa ampliar a defensoria para ter esses 4 necessários para poder responder as demandas, mas também dizer que além dessa ampliação, a gente quer sim uma defensoria que não perca a sua referência histórica, que ela só existe porque ela foi resultado da nossa luta, da luta dos movimentos sociais, e é em função disso que ela tem que continuar existindo. E que a gente pactuasse na sequência desse processo do 5º ciclo de conferências, uma continuidade de agendas entre nós para dar conta dessas tarefas e dessas demandas. Podemos trabalhar com essas ideias? Temos de acordo aqui com essas propostas? Eu acho que em relação às demais questões que foram levantadas, vários de nós temos anotações. Acho que era legal que a gente tentasse, mesmo informalmente, tabular isso para o próprio dia 21, que acho que nos ajuda na hora de discutir, porque esses eixos vão estar presentes lá, esses 9 eixos, e a gente também já teria um manancial de questões que foram levantadas em criança, adolescente, mulheres, habitação. Acho que vale a pena a gente não perder aqui a riqueza dessa discussão que aconteceu. Então, acho que mais uma vez, agradecer a presença de todas e todos, saudar o esforço. O Juliano quer falar uma coisa, vamos lá. Então, saudar o esforço de todas as pessoas que vieram aqui, que contribuíram com a discussão e que a gente compreenda de fato qual é o nosso papel nesse processo. Né? Da forma como a gente foi responsável porque a defensoria surgisse, não nos enganemos, o Estado brasileiro continua essencialmente um Estado negador de direitos e mudar essa lógica não é fácil. E se é por dentro ou por fora, a gente não vai entrar aqui nessa discussão. Mas é essencialmente porque ele não faz parte dele, ou mesmo quem está dentro dele é aliado, mas é na hora que a corda estica que a gente sabe quem é aliado ou não. Então vamos nos organizar para isso, fazer um processo de forte mobilização para avançar nessa defensoria pública, garantidora de direitos, defensora dos direitos humanos, que é o que a gente precisa de fato no Estado de São Paulo, gente. Muito obrigado e vamos em frente à nossa luta.